Meu nome é Simão Pedro, sou irmão de André, eu sou pescador. Um certo dia, nós estávamos no lago da Galileia, quando Jesus chegou. Ele chegou até mim e me pediu para que eu afastasse o meu barco da praia, para que fosse um pouquinho mais adentro do lago. Ele me pediu para que eu jogasse as redes. Mas eu sabia que ali a gente não ia encontrar nada. A gente não ia encontrar muita coisa. Eu conhecia aquela região. Eu me dediquei a minha vida toda pescando por ali. Mas sabe que alguma coisa tocou meu coração. E eu confiei em Jesus. Eu tive fé. Sabe que no momento que eu lancei as redes novamente, os peixes começaram a pular, assim ó, quase que a rede se arrebenta. Nosso barco se encheu de peixes. Sabe que nós tivemos até que chamar outro barco para dar conta de tanta fartura. Foi naquele momento que eu reconheci que aquele homem, Jesus, era um homem divino, mas que eu não era digno de sua companhia. Afinal, eu sou um pecador. Então eu pedi para que ele se afastasse de mim, mas Jesus me confortou. Ele disse que eu não devia ter medo, e que a partir daquele momento eu seria um pescador de homens. Foi a partir daí que eu o acompanhei. Sabe que mais tarde, depois de orar a noite toda, Jesus escolheu os seus 12 apóstolos. Eu fui o primeiro. A partir desse momento, eu passei a segui-lo. Eu passei a também acompanhar os seus milagres. Houve um dia que nós estávamos no Monte Hermon e Jesus nos perguntou o que o povo estava comentando a seu respeito. E nós respondemos que o povo estava confuso. Ninguém sabia de verdade quem era ele. Mas então Jesus nos perguntou: e vocês? Quem pode me dizer quem sou eu? Eu prontamente respondi: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas sabe que Jesus me disse que saber de verdade quem ele era não era fruto da minha pesquisa, mas sim essa resposta somente Deus poderia me dar. Só Deus poderia revelar o seu Filho no meu coração. Mas Jesus disse que sobre ele edificaria a sua igreja e que assim as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Ou seja, a igreja ela tem um fundamento e esse fundamento é Cristo. Ela não foi construída sobre um homem, mas sobre algo inabalável, indestrutível, que é Cristo. Assim, ele deixou claro que ele era o Filho do Deus vivo. Então ele nos revelou que iria para Jerusalém e seria entregue nas mãos dos sacerdotes, escribas, pecadores, e que ele seria preso, torturado, crucificado, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele nos disse o porquê da sua vinda ao mundo. Eu achei aquilo uma loucura e eu já fui logo falar com ele.
Eu disse que aquilo jamais podia acontecer. Imagina, ele estava com a mente doentia. Mas sabe que nessa tentativa de afastar Jesus da cruz, parece que não foi algo que veio de mim, foi algo que tomou conta, foi algo que veio de Satanás, não sei. E sabe que Jesus, percebendo isso, ele me alertou. 6 dias depois, Jesus subiu ao monte para orar e me convidou. Convidou também Tiago e João. Porém, enquanto Jesus orava, nós 3, cansados, acabamos adormecendo. Mas ao acordar, em meio às orações, eu vi que ele estava iluminado. E sabe que apareceram então Moisés e Elias, falando da partida de Jesus para Jerusalém, falando também sobre sua morte na cruz. E sabe que de repente uma nuvem brotou assim no céu, e um feixe de luz desceu, e uma voz dizia: esse é o meu filho, meu eleito. Eu me dirigi a Jesus e num comentário infeliz eu falei: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, o que eu disse foi uma bobagem, pois eu jamais poderia ter comparado Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Pois Jesus não é apenas um homem grande, mas é o único Filho do Deus vivo, é incomparável. Quando descemos do monte, fomos a caminho de Jerusalém. E sabe que no caminho, Jesus ressuscitou Lázaro. Porém, quando souberam do ocorrido, o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal dos Judeus, eles tomaram a decisão de que Jesus deveria morrer. Nós continuamos a caminhada e quando entramos em Jerusalém, Jesus foi aclamado. Muitos diziam: Hosana! Haviam multidões de pessoas e muitas delas haviam presenciado os milagres de Jesus. E foi assim, por todo o caminho, até chegar na porta do templo. E lá, Jesus começou a chorar. O povo estava feliz e Jesus chorava de soluçar. Ele sabia que a cidade de Jerusalém sofreria as consequências da sua incredulidade. Nesse momento, Jesus me chamou também a João, e nos pediu para que preparássemos um lugar oportuno, para que pudéssemos celebrar a Páscoa. Bom, nós conversamos então com o dono do cenáculo e preparamos tudo. Na sala onde estivemos, Jesus entrou, se colocou à mesa com os outros discípulos. E nesse momento, nós pensávamos quem nos lavaria os pés, as mãos, se seria o hospedeiro a fazer isso. Porém, ninguém tomou a iniciativa. Sabe que então Jesus se levantou, pegou uma toalha, uma bacia, começou a lavar os pés de todos. Sabe que, porém, na minha cabeça, aquilo era algo inaceitável. Jesus não podia fazer isso, porque esse seria um trabalho para um escravo.
Mas Ele nos ensinou a grande lição, que maior no reino de Deus é aquele que serve. E quando nós estávamos ao redor da mesa, Jesus falava do seu amor para crermos em Deus e nele. Mas sabe que, falando tudo isso ao mesmo tempo, Jesus estava angustiado, pois a sombra da cruz já estava projetada sobre ele. O drama do Calvário já escravava as suas dores diante de Jesus. Mas ainda assim, Jesus nos consolava. Nos falava da casa do Pai, da sua segunda vinda. Intercedeu por nós para que fôssemos guardados e protegidos do mal. E logo depois disso, Jesus desmascarou Judas Iscariotes. Ele então saiu possuído por Satanás. Foi madrugada afora com a missão de entregar Jesus e de traí-lo. Nesse momento, Jesus pegou o pão, partiu e nos disse que aquele era o corpo que é dado por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Tomou o cálice e disse que aquele cálice era a nova aliança. Tomai e bebei dele todo. Fazei isso em memória de mim, até que eu retorne para vós. Depois que a ceia terminou, nós saímos de lá, rumo ao Jardim das Oliveiras. Jesus chegou até mim e me disse que o Satanás havia me tentado. Porém, ele havia orado por mim, para que eu não enfraquecesse. Nós caminhamos um pouco mais, e ele disse a todos os discípulos que naquela noite, todas as ovelhas se dissipariam do rebanho. Sabe que prontamente eu respondi. Eu disse a Jesus que eu jamais o abandonaria, jamais, que eu estaria do seu lado em qualquer situação. Mas sabe o que Jesus me disse? Pedro, em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu achei aquilo uma loucura. Afinal, eu estava pronto para ir com ele até mesmo a morte. Nós continuamos caminhando e fomos em direção ao Getsemane. Era noite. 8 dos seus discípulos ficaram para trás. Seguimos eu, Tiago e João junto a Jesus. Mais adiante, Jesus nos pediu que permanecêssemos ali. E ele nos disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus seguiu um pouco mais adiante. E em seguida ele se ajoelhou, olhou para baixo e começou a chorar compulsivamente. Enquanto orava, ele falava com Deus. Porém, nós 3 não aguentamos, a noite caiu e acabamos adormecendo. E sabe que enquanto dormíamos, Jesus continuou orando.
E ele estava orando com tamanha agonia que o seu suor se transformou em sangue. Então um anjo veio, um anjo de Deus, e o consolou Jesus. E depois disso Jesus nos acordou, dizendo que o inimigo se aproximava. Quando percebemos, o jardim já estava todo iluminado, pois a guarda romana de mais de 400 homens, juntamente com os guardas do templo, estavam capitaneados por Judas Iscariotes. Eles estavam com porretes, estavam armados. Eles entraram no jardim para prender Jesus. Mas sabe que aquilo me deu um desespero. E sem saber o que fazer, eu peguei uma espada e cortei a orelha de Malcolm. E Jesus logo me deteu e me disse para eu guardar a espada, porque ele não queria guerra. Jesus então curou a orelha de Malcolm. Mas mesmo assim o levaram preso. Eu o segui de longe, porque eu não tinha coragem de estar perto. Eu corria perigo também. Mas sabe que ao mesmo tempo eu não queria abandoná-lo. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Eu e João seguimos, entramos lá. Havia uma fogueira, estava frio. E eu me aproximei da fogueira. E sabe que nesse momento uma senhora que estava na portaria chegou em mim e disse que me conhecia, que eu era um dos seus homens, que eu andava com Jesus. Eu sem saber o que fazer, com medo, eu disse que eu não sabia o que ela estava falando. Eu disse que eu não conhecia Jesus. Logo em seguida, um pouco tempo depois, chegou outra pessoa e fez a mesma afirmação. Dessa vez eu jurei que eu não conhecia aquele homem, Jesus. Logo em seguida, um parente do sumo sacerdote veio até mim. E por conta do meu sotaque da Galileia, ele também afirmou que eu era um dos seguidores de Jesus. Eu comecei a ficar cada vez mais nervoso. Eu estava com medo. Mas eu já havia negado. Eu já havia jurado. E dessa vez, como um ato de desespero, eu comecei a xingá-los. Sabe que nesse momento, o galo cantou. Jesus me olhou. Eu me derramei em lágrimas. Eu chorei amargamente. Eu me senti como se saíra água de dentro de mim. Sabe que eu saí dali correndo, no meio daquela noite, entre os olivais. Eu estava desesperado. Afinal, eu havia negado a minha fé. Eu havia negado o meu apostolado, meu Senhor, meu nome. Eu estava me sentindo um nada. Na sexta-feira de manhã levaram Jesus para o pretório romano. Eu não estava lá. Às 9 da manhã, Jesus foi pendurado na cruz, na montanha do Calvário, e durante todo o dia ele agonizou. E eu não estava lá. Após a morte de Jesus, quando o tiraram da cruz, para que fizesse um sepultamento digno, eu também não estava lá. Sábado e domingo, eu fiquei trancado numa casa. Eu estava com muito medo dos judeus. Eu estava com muito medo. Mas eu soube que as mulheres foram ao sepulcro. E quando chegaram lá,
pedra não estava no lugar. O túmulo estava aberto, estava vazio. Quando eu soube disso, eu saí desesperadamente. Eu cheguei lá e eu fui o primeiro a entrar dentro do sepulcro. E realmente ele não estava lá. Nós fomos embora. Maria ficou. Eu soube que ela encontrou um anjo que disse a ela para não procurar entre os mortos aquele que estava vivo. E sabe quando Maria se virou para trás? Maria encontrou um homem. E ela pensou que aquele homem fosse um jardineiro. Porém, ao ouvir sua voz, ela se deparou com Jesus. E ele disse a Maria que nos encontrasse na Galileia. Sabe, depois de tudo que havia passado, eu não me sentia mais digno de ser discípulo. Não. Foi como se eu tivesse chegado no fundo do poço. Mas com aquelas palavras, Jesus não desistiu de mim. Ele estava cumprindo a sua promessa. E quando eu soube que ele estava retornando, muitos pensamentos tomaram conta de mim. O que Jesus faria comigo? O que ele faria quando soubesse que eu fui um fracasso? Que eu realmente o neguei? Eu fui ao encontro de Jesus. Mas quando eu cheguei lá, ele não estava. Eu esperei. Mas como ele não chegou, eu voltei a pescar. Eu pensei que tudo havia terminado. E que eu deveria voltar na minha antiga vida, com meus antigos trabalhos. Os meus companheiros, eles foram comigo. E nós tentamos pescar a noite toda. Mas não haviam peixes. E sabe que ao amanhecer, nós avistamos na praia, a mais ou menos uns 100 metros dali, um homem. Nós estávamos retornando da pescaria, frustrados. E aquele homem estava lá, na areia. Ele nos perguntou se a gente tinha algo para comer. Nós dissemos que não, claro que não. Então esse mesmo homem nos pediu para que eu lançasse a rede à direita do barco, e ali haveriam peixes. Eu achei estranho, pois eu já havia visto aquela mesma cena. Foi então que eu percebi que era Jesus. Ele estava ali novamente. Ele não havia desistido de mim. Prontamente nós lançamos a rede e 153 peixes pularam na rede. Eu fui ao encontro de Jesus. E assim que eu cheguei, ele me disse: Pedro, filho de João, tu me amas mais que os outros? Eu fiquei intrigado com a sua pergunta, mas eu entendi que era por conta de que eu havia dito a Jesus de que eu jamais o abandonaria. Então ele queria saber de mim se essa continuava sendo a minha opinião. Sabe que Jesus me perguntou 3 vezes se eu o amava. Sem dúvida eu disse que eu o amava. Assim, com a certeza desse amor, ele me concedeu a oportunidade de apacentar as ovelhas do grande pastor. Jesus sempre nos dá uma segunda chance.
Você quer ter a segunda chance? Ou quem sabe, você não teve ainda a primeira? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer aceitar Jesus? Entre em contato conosco.